Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez com o programa Ivan Martins aqui pela Astral TV. Sempre levando paranormalidade, espiritualidade e tudo, né? O que está ao redor disso. Falando de pessoas, de vidas, como a minha, como a sua, como de todos nós, mas sobretudo trazendo consciência, né? Que bom estar com vocês. Espero que vocês sejam inscritos no canal do Instituto Ivan Martins também, para que a gente, né, continue semeando luz, eu, você, todos nós, juntos sempre. E, gente, hoje eu tenho um prazer imenso de receber, eu trato ele como engenheiro da consciência, engenheiro quântico. Ele é um mestre, né, na arte de expandir consciências, que ele é um engenheiro de formação acadêmica, mas aí ele vai para outras áreas, faz pós-graduação em neuropsicologia, né? Ele se especializa também em programação neurolinguística, o PNL, regressões a vidas passadas. Ou seja, é um sanduíche todo, né? Um sanduíche todo de vivência, de espiritualidade, ligado à racionalidade. Bem-vindo, meu querido Rafa. Que bom ter você aqui, Rafa. Gratidão, gratidão por estar aqui. Que honra, não é? E como você disse, né, todo esse movimento, eu acabei me encontrando nessa experiência humana chamada vida e passei por alguns processos, né, que a gente vai conversar Sim, aqui. claro. E a partir desses processos encontrei minha essência, como a gente estava falando dos bastidores, somos grandes aprendedores e espero contribuir aqui, expandir a consciência, quem está em casa, que se eu passei por tudo o que eu passei e consegui sair do fundo do poço, você também consegue. Essa é a base, Não é? né? As pessoas às vezes falam assim que espiritualidade hoje tem muita gente, né? É tipo motorista de aplicativo, não deu nada, certo? Vem para a espiritualidade. Mas tem muita gente boa vindo, Sim. né? E das mais variadas profissões. E eu admiro sempre quando eu vejo uma pessoa que vem de exatas, por exemplo, que engenharia é exatas, né? Exato. Não tem nada ali quase de humanas, né? Embora pincele arquitetura, pincele alguma coisa, mas é exatas. Como assim? Como foi esse salto quântico, né? Literalmente, né? Como que foi isso? Bem, eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal, mas eu sempre fui para o alto impacto, sempre fui para o fazer acontecer alta produtividade. Mas aí o universo, né, muito sábio, Assim. a espiritualidade me convidou pela dor que eu falo. Passei por um processo depressivo aproximadamente em 2015 e dentro desse processo, tudo que me falavam, Rafa, faz isso, faz aquilo, eu ia e fazia com o coração aberto. E assim a espiritualidade foi cada vez mais se empoderando do meu ser, né? E eu na divindade do meu ser fui me permitindo também. E como você disse, a exatas, né, a, a engenharia não me permitia, né, ter esse olhar. Por isso que eu falo, muitas vezes um problema na vida pode ser um grande presente, não é? Então, com todo o processo de depressão, comecei a buscar ajuda, por isso que eu falo, peça ajuda sim, né? Peça E ajuda, rápido. você exatamente, Ivan, rápido, não precisa ficar sofrendo por muito tempo, peça ajudas. E nesse movimento eu comecei a perceber o que dava certo. No Ho Oponopono falavam isso, na neurociência isso, na física quântica, na programação mental, e eu fui linkando todos esses movimentos. E quando eu comecei a linkar e principalmente aplicar na vida, eu comecei a ter resultados. E as pessoas que me conheciam começavam a falar, nossa Rafa, o que você está fazendo que, né, você estava tão mal e hoje você está bem? Que bom, mas quero saber. E nesse movimento de compartilhar, né, eu acabei novamente, né, o universo me convidando para embarcar nesse barco da espiritualidade, que é sensacional, fenomenal. Inclusive dou os parabéns por estar assistindo aqui o programa do Ivan Martins, se permitindo acessar mais consciência. Que hoje o meu olhar é que a consciência é a base de tudo, não é? A consciência é a base de tudo. Então, parabéns por você estar aí se permitindo trilhar o caminho. A consciência é a base do berço esplêndido, né, da espiritualidade, porque é um berço.
E por isso que eu tenho Consciência Paranormal, né? Que é o meu podcast semanal, e onde eu trago essas questões, né? Porque eu digo que a consciência é como a mãe acordando a gente pela manhã, né? Primeiro ela fala, filhinho, acorda. Né? A segunda vez está na hora de você levantar. A terceira vez ela joga você no chão, né? Exatamente. Então... E foi assim que eu acordei. Mas que bom, hoje eu agradeço que eu acordei. Que bom que a gente acorda, né? Mas daí, né, o grande salto quântico, né? Então você cria, na verdade, a neuroquântica. Exatamente. Né? Que é essa junção de tudo. Como você trabalha hoje essa neuroquântica? A neuroquântica, né, a programação neuroquântica, a PNQ, é a base de uma tríade, a PNL, né, a programação neurolinguística, a neurociência e a física quântica. Porque não só, né, você reprogramar a sua mente, né, mas também fisicamente as sinapses neurais, você ter consciência das emoções, né, dos sentimentos, o que você está ali sentindo, percebendo, interagindo com a vida. E aí nesse olhar a gente entra com a física quântica, energia, que é a base, né? Tudo é energia. Então não só você também ter clareza das crenças limitantes, dos condicionamentos, hábitos, mas perceber isso no seu corpo, na sua realidade e essa interação energética, que é o grande diferencial, né? Quando começa a perceber, tenho certeza que você traz muita consciência também, Ivan, quando você começa a perceber o mundo de forma energética, tudo muda. Tudo muda. É a base do quanto, né? Exato. É a base do quanto. O quanto, o que é o quanto? Quanto é a vibração divina, né? É o início, todos nós somos formados de quantos, né? Para que se forme o que a gente entende por átomo, não é? Para que a gente entenda todo o restante. E quando a gente se percebe essa unidade com o todo, a gente muda tudo, né? Exatamente. Então, sabe as palavras aqui do Ivan? Como que a gente aplica isso nessa realidade? Né? Muitas vezes há um salto quântico na vida. O que é isso? Né? Uma transformação. Né? Então, é usar isso de forma leve e divertida, como eu falo, no seu dia a dia. Né? Às vezes muito rotulada como difícil, complicado, mas acho que a experiência dita mais do que qualquer outra coisa. Você se permitir trilhar o caminho, experienciar, vivenciar. Por isso que parabéns pelo programa. Obrigado, muita querido. Gratidão por estar aqui. Que honra. Gratidão, a honra é minha. E é aquela história, né? É tão bom a gente falar sobre esses assuntos de uma forma leve, porque o salto quântico se tornou a nova iluminação. E as pessoas vão para aqueles yogis da Índia, aquela coisa, né? O que é iluminação, mestre? Né? O que é sabedoria? Essa água que passa, só isso? E não é? Né? Aquela piada do yoga, né? Então a gente tem que pensar na simplicidade. E o que eu acho incrível é que vocês que vêm das exatas, às vezes trazem essa simplicidade. E quebra um pouco o paradigma do impossível, o paradigma do iluminado, porque iluminar-se é o canal, né? Exatamente, né? Sair do ego, sair da mente, que eu falo das projeções da mente, né? Que a projeção da mente é baseado em vidas passadas, experiências passadas, fazendo ali um movimento repetitivo, um ciclo vicioso. Samsara. Exatamente. Samsara. Exatamente. E aí quando dá o olhar para cá, que eu falo muito isso, né? Julgue menos, sinta mais, né? Quando você dá o olhar para cá, para o seu coração, para a sua consciência, para o ser divino que você é, que eu até usei a palavra, né? Divintude. Uma vez numa mentoria eu estava falando tão rápido, né? Reconheça, aceita a sua divindade, aceita a sua infinitude. Aí saiu rápido, né? Aceita a sua divintude. Pronto, misturou tudo, tá tudo jóia. Adorei. E aí pegou os nossos alunos, né? A divintude do seu ser, né? Que é a divindade e a infinitude. Então é reconhecer isso, reconhecer a sua essência e não se basear nas crenças limitantes, que também está tudo bem.
te trouxe até aqui. A gente não julga, Não, né? Tá cara. tudo bem. Agora, manter esse padrão com a consciência agora já é outro movimento, né? Outro olhar. Outro olhar. Achei alguém que inventa palavras iguais a mim, que eu inventei sonhação. Sonhação. É o sonho com uma ação. A Sensacional. gente só consegue agir se tiver uma sonhação, né? Sonhar e agir. Exatamente, não O basta movimento. ficar só. Eu falo isso tudo, a vida é movimento, se apaixone pela jornada. Adorei a palavra, sonhação. Não é não só ficar aqui nos sonhos, eu falo, né, no mundo sutil, e sim, estamos vivenciando a matéria, não é? Então, ação, movimento, fazer acontecer. Adorei. É o que nós chamamos muitas vezes de Exu na natureza, tão mal interpretado, né, pela cristianização, Sim. né, da espiritualidade, quando tudo é o mal, né? Exu é o mal. E Exu é o movimento, é a natureza. E nós temos isso pelo nosso chakra básico, nós temos isso, né? A reação à vida, a reação ao que é necessário agir, né? Então é incrível que você fale sobre isso dessa forma tão mais simplificada e não menos sábia, né? Para que as pessoas entendam que é um passo de cada vez. Fala sobre isso, que é um passo de cada vez, não é? Exatamente, né? Muitas vezes o movimento, né? A vida te convida para o movimento. Por exemplo, que eu comentei da experiência que eu tive em 2015 de depressão, era a vida me convidando para estar aqui hoje. Se eu não tivesse passado, né? Se minha vida tivesse sido uma vírgula diferente, talvez hoje eu não estivesse aqui. Então, independente de como está a sua vida hoje, se permita perceber as infinitas possibilidades que existem ao seu redor, muito além das projeções, né, das expectativas da mente. Sobretudo porque a mente mente muito. Exato. Nós vamos dar um pequeno intervalo, nós já voltamos, hein? Não saiam daí. Pega a linha. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próxima a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Vem fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com mais um pouco desse convidado incrível, né? Que é o Rafael. Gente, a gente falava sobre a mente mente. Como a mente mente, não é? Não é? E muito, não é? Né? Criando expectativas, ansiedade, angústia. E no próprio processo, né, que às vezes uma pessoa está passando, é a mente trazendo ali movimentos de sabotagem. E como mudar tudo isso, né? Como criar mais consciência, gerar mais consciência? Dentro da neuroquântica, a gente percebe que há uma forma de funcionar nessa realidade. Ou a mente está na passividade, eu falo, né, deixa a vida me levar, é assim mesmo e tudo mais, ou na reatividade, né? Isso até a terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação, não é? E a grande consciência também é você perceber se essas ferramentas, práticas, vivências, enfim, técnicas, quem está aprendendo? É a consciência que está tendo uma luz para poder transbordar? Ou é o próprio ego, a mente que está se empoderando cada vez mais? E aí fica a pergunta para você, como identificar isso? Então, quando você percebe que o movimento é para o todo,
é contribuição da consciência e não do ego, né? Eu falo, né? Menos, olhar menos para o umbigo, não é? Então, quando você começa a trilhar o caminho no movimento de servir, que eu brinco, né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é servir. Servir você, servir o próximo, né? Estar à disposição. Na escala de Hawkins, por exemplo, depois da neutralidade, a primeira frequência ali é aceitação, disposição. Então, quando você está na contração, você está ali se fechando, e aí o ego cada vez mais se alimenta disso, a mente se alimenta disso. Agora, quando você está no movimento de expansão, como eu brinco, tudo fica leve e divertido. O ego, assim, maravilhoso. O ego, ele tem o seu lado positivo, nós precisamos da questão do ego. Agora, a pessoa egóica, geralmente ela é para o lado negativo, né? Eu não posso, ai de mim, pobre de mim, que vida longa e triste, o que eu faço, né? É aquela lei da física, né? Se você tem uma alavanca e um ponto de apoio, você move o mundo, né? Exato. Você move o mundo. Agora, os pontos estão aí, né? A gente precisa buscar, não precisa? Você teve um mergulho na escuridão da depressão. Sim, e isso faz parte do processo, né? Ir para uma extremidade, depois ir para outra para poder entender e trilhar o caminho do meio, né? Sem extremismo, sem radicalismo, né? Porque também falo, tudo que vai para o extremo há o desequilíbrio. Eu uso muito a palavra harmonia e nem tanto equilíbrio, porque equilíbrio também demanda força, né? Então, a harmonia, estar em harmonia. E Ivan, nas suas sábias palavras aqui, né? O vitimismo e tudo mais, eu brinco com o termo arrogante energético. Uma pessoa que vive assim, né? Num vitimismo, na ansiedade ou qualquer coisa, tá tudo bem, sem julgamentos. Só se permita perceber a arrogância energética, porque eu falo, a vida parte de você e não para você. Então, como a gente falou lá no primeiro bloco, a consciência é a base de tudo. A vida parte de você, você como observador, co-criador, manifestador. Se você não aceita como a vida está se apresentando para você, você está sendo um arrogante energético. Então, como mudar isso, não é? Literalmente, eu busco muito sempre aplicar o exercício da gratidão. A gratidão transforma, não é, Ivan? Uma energia sensacional, a gratidão. Porque a pessoa que é grata, ela consegue... Eu me lembro quando eu estudei Belas Artes e teve uma prova de aptidão e nós éramos 50 alunos vendo um mesmo vaso, com os mesmos apetrechos em volta. E os professores vinham para nossas costas e batiam foto para saber qual era a nossa visão. Ali eu tive um insight. Às vezes você precisa dar uma volta. E olhar por outro plano, né? Exatamente. Perceber os seus pontos de vista, suas percepções. E mudar de vez em ponto de referência. Exatamente. E o que a gente está falando aqui? Movimento. Movimentar-se em volta do problema, não é? Exatamente. Por isso que eu comentei, tudo está à nossa disposição e perceber com outros olhos. E a gratidão traz essa percepção diferente, mudando a sua vibração, mudando a sua bioquímica do seu corpo, mudando a sua mentalidade e automaticamente mudando a sua realidade. E aí não é um passe de mágica, é um trabalho. Processo. É um processo. É um processo que traz, né, uma nova perspectiva. A gratidão é a base disso, que a gratidão é agradecer até pelo que a gente acha que não é bom. Sim. É você poder agradecer até pelo que não é bom. Exato. Vale ressaltar, claro, hoje eu tenho consciência e agradeço por todos os processos que eu tive. Mas lá no olho do furacão, eu não tinha esse olhar. Não tinha a base. Exato, mas tenha fé. Por isso que eu falei, você aqui assistindo o programa Ivan Martins já está trilhando o caminho. Parabéns, não é? Com certeza. Né? E nós estamos oferecendo, gente, um ponto de apoio para a sua alavanca. Exato. Né? Sensacional. Não importa o tamanho, né? Eu gosto muito da metodologia do judô. Quanto maior é o oponente, pior é o tombo. Então, gente, quanto pior for a questão, melhor vai ser o tombo, né?
mais você Exato. cresce nesses tombos. Exatamente, né? Quanto mais você vai para uma extremidade, mais você vai para outra Exatamente. e mais você se empodera do seu ser, trilhando o caminho do meio. Feliz de quem viveu, né? Exato. Eu acho que não cabe julgamento, não cabe nada disso mesmo. A base é essa. Eu gosto muito do seu trabalho por isso, né? Se a gente elimina o julgamento e entra pela gratidão, Sim, acabou. olha o que eu disse, ó. Julgue menos, viva mais, perceba mais, sinta mais. Julgar o outro é julgar-se, né? Exato, né? Inclusive quem tem medo de falar em público, por exemplo, né? Eu falo, você está com medo de falar em público porque você está com medo, provavelmente, de infinitas possibilidades, mas geralmente é medo do julgamento alheio. Mas Sim. quem está julgando primeiro? A própria pessoa que está julgando como o outro vai julgar ela, não é? Exatamente Eu como sou o que um você descarado, disse. eu como sou um descarado, eu falo 24 horas por dia com os outros. Exato. Eu já perdi esse filtro, né? Exato, não, viva na sua essência, não é? Sensacional, é viver na sua essência. Viver na sua essência. Porque se você se sente bem com o que você diz, está tudo certo. Sim, Né? sim. O outro tem o direito à escolha Uhum. de ouvir e não ouvir. Né? E muitas vezes o julgamento do outro está dizendo mais sobre ele, Ah, não é? sempre. Do que da própria pessoa. Então, viva na sua essência. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui com a cara limpa, Uhum. na frente dessas câmeras, falando com vocês, com amor, com carinho. Tem aquela pessoa que vai ter isso como uma diferença na vida dela, uma Sim. mudança. Ela vai dizer, quem é? Quem é esse Rafa? Eu quero conhecer esse Rafa Macedo, eu quero ver o que ele tem para falar, né? Eu vou seguir ele nas redes sociais, vamos ver o que ele tem. Um vai dizer, mais um. Uhum. Sim, sim. Eu já ouvi isso antes. Não ouviu, você escutou. Escutou assim. Ou você só ouviu pelo ato mecânico de ouvir. Mas será que escutou, ouviu aquilo como entendimento? Exato. Porque se você está ouvindo pela segunda vez, você não entendeu, né? E principalmente não só ouvir, mas colocar em prática. Porque senão, Não é? porque senão você só escutou aquilo, né? Exato. Mas não aprendeu. E a gente sempre vai escutar mais do que a gente precisa, né, Rafa? Sim, sim. Isso é energia, né? Que eu falei, energia não mente, É vibração movimento. não mente. É o movimento do que você está se conectando. Quando foi, pra gente finalizar, também ainda tão curtinho, né? Mas qual foi o momento, Rafa, que você falou, bom, cheguei no fundo. Agora é o seguinte, ou eu fico aqui e me afogo, ou eu vou lutar por mim, vou bater o pé no chão. Quando foi o momento? Quando você sentiu que era o momento de realmente ir para a luz? Ivan, eu cheguei a pesar 47 quilos, divorciado, mais de 250 mil em dívidas. Nossa, mago largado e endividado. Tava lascado. Lá no fundo do poço, não é? No fundo do poço. E um dia, no sofá da minha casa, eu comecei a perceber, ok, eu não tenho mais nada a perder praticamente, não é? Então, eu vou me permitir fazer coisas diferentes. Praticamente, eu estava ali inconscientemente usando o soltar da física quântica. Assim. E ali que eu comecei a perceber as mudanças sutis, né? E eu falo, né? Perceba as mudanças na sua vida. Só de você estar assistindo aqui, eu tenho certeza que você já vai vibrar diferente. É esse momento. A briga só acontece enquanto os dois se permitem brigar, Sim, né? sim. Então, eu soltei essa briga interna. Não, porque minha vida tá dando errado, não aguento mais. Eu falei, tá bom, ok. Já deu mesmo? Já deu ruim. Exatamente, já deu ruim. Tava mago, largado e endividado, pô, tava quebrado. Então já tinha dado ruim, né? Mas tem o salto, né? Sim, Que é aquela luz que a gente vê. sim. O que você acha? Quando eu digo que o problema da luz é que a pessoa quer um farol na cara de uma vez, né? E às vezes é só um furinho de agulha numa caixa de papelão que você está preso, né? Sim. Você vai lá com o dedinho e rasga, né? Uhum. Fala, né? A luz, a busca na luz do final do túnel é uma busca no mundo exterior, Sim. terceirizando, né, o seu movimento. Então eu falo, não existe luz no final do túnel. Você é a luz no túnel. Sim. Aquela, as respostas estão dentro de você. Não, você é A a resposta, né? Então, é quando você começa a dar o passo se empoderando, autorresponsabilidade, se empoderando do seu ser.
vivendo, por isso que a gente bate muito nessa tecla, julgue menos, né? Vivendo menos aqui na caixinha da mente, como o Ivan disse sabiamente, a mente mente, e vivendo mais na sua consciência de ser. E se você tiver que meter o dedo na ferida, meta sim, mas é para tirar o que está inflamando lá dentro. Exatamente. Agora, só para doer, não faça ficar isso. Tampando o sol com a peneira, ficar tampando ali a ferida, não quero dar um olhar para isso, tudo bem, no seu tempo. Mas como o Ivan também falou sabiamente, peça ajuda e não demora muito não. E não demora. Abra a ferida, perceba, cure-se. Não para se machucar, não para se vitimizar, mas para se curar. Né? Exatamente. Acho que tudo é sobre se curar. Como é que a gente acha você, meu querido? Em todas as redes sociais, Engenharia da Humanidade, tanto no Instagram, TikTok, YouTube. Inclusive, quero deixar um presente aqui. Lá no Instagram, você vai ter acesso a um e-book da gratidão, que foi um dos primeiros exercícios que eu fiz que me tirou do fundo do poço, o exercício da gratidão. Então, lá no Instagram, tem o primeiro post com esse e-book. Você vai lá e acessa esse e-book para você praticar. Então vamos lá agora. Eles vão entrar onde exatamente? Engenharia da Humanidade. @Engenharia da Humanidade no Instagram. E lá vocês vão encontrar um e-book. É gratuito? Gratuito, é um presente, totalmente gratuito. É um presente para que você, aqui já no programa Ivan Martins, Trilhando o Caminho, trilhe ainda mais, de forma profunda, com o exercício da gratidão, que foi o primeiro exercício que eu fiz que começou a me tirar do fundo do poço. Gratidão é a semente de toda prosperidade. Sensacional. Toda. Né? Ao passo que a ingratidão é lançar tudo que você tem de lindo na sua vida nas chamas. E depois chorar, não é? E depois chora. Mas a cama é um lugar quente para se chorar, né? E é um direito de todo mundo, não é E isso? é um processo, exatamente. É um direito, né? Às vezes não precisa bater o pé no fundo, mas quer, não é? Então vá. Mas se você estiver no fundo do poço, né? E já viu o que tinha para viver, quer um ponto de apoio? Tá aí, gente. Olha, tem um e-book, tem uma palavra, né? Tem tantas coisas que vocês podem se apoiar para mudar, né? Não há julgamento, né? Só que a gente quer que vocês também tenham acesso, né? A coisas que nós encontramos. A gente não chega numa condição de um pouquinho mais próximo da luz, né? Sem passar por toda essa sombra, né? Não tem como, né, amigo? Exatamente. E aqui também no programa Ivan Martins, né? Sempre com convidados sensacionais e esse ser de luz aqui transbordando querido, muita imagina, consciência. Você que é um querido, né? Inclusive, né? Gratidão por estar aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. Rafa Macedo, né? Sigam nas redes sociais. Super vale a pena esse salto quântico e essa engenharia quântica, né? Que ele nos traz com tanto amor e carinho. Gratidão, querido. Gratidão a todos vocês. Que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial. E namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.